Gente, vou fazer um começo do vídeo em espanhol, aí depois vou falar em português, tá bom? Muito buenas noches a todos. Tenho um caso que se passou comigo, que vou falar a vocês, tá? Esse shiur, vou hacerlo para elevação da alma de Rabbi Moshe Neuach. Moshe Neuach Ben Hassiba, tá? Moshe Ben Hassiba, o senhor Moshe estudava com nós outros no Kollel. Estudo com o Rabbi Shimon Shukram, que me ensina a mim Hassidut e também Kabbalah e Zohar. E o Rabbi Moshe, algumas vezes, quando podia, ele ia estudar com nós outros. E se faleceu, tá? E eu estava estudando com o Rabbi Shimon, e de repente eu vejo a porta que entra o senhor Moshe. O senhor Moshe entra, estava estudando com o Rabbi Shimon assim, então entra todo contente, já tinha falecido ele. Veio no meio de nós outros, encostou as mãos em nossos ombros, acá, em nossas espadas, mirou todo contente e saiu. E eu perguntei para Rabbi Shimon, é possível que tenha vindo acá? Aí Rabbi Shimon disse a mim, sim, é possível. Está escrito no Zohar, que escreve o Zohar, que um tzadik, quando falece, ele volve para o lugar que estudava. E ele estudava com nós outros. E era um grande tzadik, uma persona muito boa. Então, eu digo, então esteve acá. E justamente neste dia, havia 30 dias de seu falecimento. 30 dias justo, isso passou. E o Rabbi Shimon contou para a senhora do senhor Moshe isso que aconteceu. Então, gente, é um milagre divino, os tzadikim voltam, e que seja abençoada a alma do Rabbi Moshe Ben Hassiba. E é isso aí que quero falar com vocês. Agora vou fazer um shiur, continuar, vou seguir com português. Gente, hoje eu vou falar para vocês um shiur, tá, do Likutei Moharan, do Rav Nachman de Breslev, tá, da Torá do Likutei Moharan. Ele fala da importância e da força que tem de rezar no campo, tá? Então o Likutei Moharan conta pra gente, tá, no Perek Yud Aleph da lição do Likutei Moharan, tá? Likutei Taninya. É o seguinte: Da Adam itpale basade azai kol asavim kulam baim betor atefilá. Ele diz que quando o homem reza no campo, todas as plantas, tá? Todas as árvores, as gramas, a vegetação vem, tá? E entra na tefilá, na reza da pessoa, ajuda a reza da pessoa, tá? E ela dá força para a pessoa rezar. Bom, eu não vou ficar traduzindo aqui porque vocês não vão entender o hebreu, então eu vou falar para vocês aqui o que está acontecendo. Quando a pessoa vai rezar no campo, tá? Ela diz aqui o Rabbi Nachman que as plantas vêm e dão força para a tefilá dele, dá força para a reza dele subir, tá? E aí ele traz, da onde ele traz isso? Está escrito Ve Yitzhak Lasiach Basadeh. O Yitzhak na Parashá, Hayei Sará, ele foi lá falar com Rivka. Foi lá rezar para que Hashem desse uma noiva para ele. Ele viu Rivka lá. Então daqui a gente viu que ele foi rezar no campo, tá? E isso a gente aprende que dá força. A vegetação foi uma criação que Hashem fez, tá? Com 10 falas, Hashem criou o mundo. Criou a gente também, suflou no nosso nariz fôlego de vida. Então, quando a gente reza, a gente se conecta com a criação de Hashem, que a gente tem o poder da fala. E a planta não tem o poder e a força
de curar, tá? Mas a gente pede para Hashem, e na hora que a gente vai rezar no campo, a gente pede para nossas curas, para atender os nossos pedidos. Então ela se une, a Tefilá se une com a gente, porque ela é uma criação divina, e ela se une com a nossa Tefilá. Por isso tem uma força muito grande rezar no campo, tá? Desvio Shenikra Tefilá Sirra. E a reza é chamada de conversa. E Siach é vegetação. Siach e Sirra. Então, a gente conversando no campo, no meio da vegetação, a gente une a força da criação de Hashem, que tem a Gematria Elohim na natureza, e a gente sobe a Tefilá. A Tefilá da gente sobe. Tá, ele traz um exemplo, e quem não reza no campo? A gente está na cidade. Só que aqui, diz o Rav Nachman, tudo que a gente bebe e come vem do campo. Então, a gente está conectado com a vegetação, porque a gente toma água, a gente come, tá? Uma planta, de uma árvore, uma mandioca, um vegetal, está tudo ligado à nossa alimentação com o campo. Então a gente tem a força que une a nossa reza com o alimento, é que a Tefilá fica mais forte. E se a gente puder rezar no campo, a força é bem maior ainda. Diz aqui o Rav Nachman, no Likutei Moharan, que a força é muito mais forte para quem reza lá no campo. Então por isso que o pessoal de Breslev, eles têm o costume de rezar no campo. Tá? E tem mais uma outra coisa que eu quero contar para vocês, gente. É o seguinte. Tinha um rei que ele se chamava Ezequiel Amelech. Tá? Esse rei Ezequiel, todos os reis que tiveram aqui em Israel, eles eram da descendência de David Amelech. Tá? E ele tinha um livro das curas. Tudo que ele fazia, todos os remédios para todas as doenças estavam nesse livro, tá? Que o rei Hezkel recebeu esse livro. Então, o que ele fez, o rei Hezkel? Ele pegou e qualquer pessoa que estava doente ia lá, não ia precisar de rezar. Ele falou, olha, desse jeito vai acabar a reza, ninguém vai rezar mais. Com esse livro não precisa de rezar, você vai lá, atende, está doente, você é curado. Então o que ele fez? Ele escondeu, guardou esse livro bem guardado. E está escrito na Maseret Brachot, tá? Que lá ele fez 3 coisas muito boas, que os sábios dizem. Na Maseret Brachot, no Yud, tá? Maseret Brachot Yud, Daf Yud, na folha 10, e lá eu não lembro o versículo. Então ele está falando das 3 coisas. A primeira coisa grande que ele fez foi ter escondido esse livro. E os sábios elogiaram ele, o rei Ezequiel. Porque se tem esse livro, a pessoa não ia rezar. Tá? E Hashem gosta da reza da pessoa. E ele revelou a reza para a gente. Tá? Ele fez a revelação que estava na Galuta. A reza não precisava de rezar, porque tinha esse livro da Refuot, das curas. Tá? E ele guardou esse livro e a pessoa precisa de rezar. E quando ele reza, então ele se conecta com a vegetação, com o Elohim que está na teva, na natureza, e as tefilot nossas são atendidas por esse motivo. Com mais força, quem reza no campo. Então são 3 coisas que os sábios elogiaram o rei Ezequiel. A segunda coisa é a Nahash Nihoshet, a cobra de bronze que fez Moshe Rabbeinu no povo no deserto quando teve a matança, e aí ele parou a matança com a cobra. Quem olhava para a cobra vivia. Então, outra coisa, ele acabou com a cobra, ele destruiu a cobra de bronze, porque as pessoas iam se curar, não ia precisar de rezar. Então são 3 coisas boas. E a terceira coisa boa que ele fez, o pai dele se chamava Ahaz. O pai de Ezequiel Amelech também era um rei, chamava Ahaz. E era um malvado, um perverso. E o que ele fez? De vez de enterrar o pai dele com honras de rei, de um caixão de ouro, de prata, com todas as honras, não. Ele pegou
e mandou arrastar o pai dele como um animal, assim, uma corda, puxar, arrastar ele e enterrar ele num lugar bem simples, porque ele era um malvado para pagar os pecados dele. E os sábios dizem que essas são as 3 coisas de bom que fez o rei Ezequiel. Então, se você tem um campo aí na sua cidade aí perto, vai falar com Hashem, vai rezar lá se puder, salmos, tá? É bom não ir sozinho, sempre ter alguém junto com você, tá bom? E conversa, cada um para um canto, conversa e reza, e chora, implora, e ali a natureza, a vegetação vai se unir na sua tefilá e você vai ser atendido, tá? Essa é uma grande segulá também, tá bom? E outra coisa, gente, eu quero dizer para vocês que continua aí a minha reza no Kotel e nos túmulos, tá? E tem mais uma coisa que eu vou fazer também, mais uma reza aí, que é um tikkun que eu vou fazer a Kamata Mazal para vocês, para liberar a sorte, para quem é empresário aí, se quiser que eu faça e que eu reze, tá? Eu vou ficar aí, vou ficar para vocês aí 6, 7 horas rezando, só determinado para você, tá? E isso vai ter um preço, tá bom? Isso é um preço, não é barato. E também, tem outra coisa que eu vou fazer também, vou fazer pedir um nefesh, vou fazer outro trabalho que vai ser dois preços diferentes, vai ser 2 preços diferentes, vocês olham aí na descrição do vídeo, tá bom? Vai ser novidade, vai ser uma coisa boa para quem pode aí, tá bom, gente? E para vocês aí, as pessoas simples, continuam aí, Kotel, né, rezas no Kotel e nos túmulos dos Tzadikim, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima e valeu!